Pare, não role a tela. Há um registro que acabou de ser feito no céu sobre aquilo que você suportou em silêncio esta semana. E eu fui enviado para te entregar a resposta exata. Uma resposta que não é para todos. Uma resposta que apenas 3 pessoas que clicarem neste vídeo hoje terão a estrutura espiritual para suportar. E você é uma delas. O seu corpo tem dado os sinais. O sono que não descansa, a dor na nuca que chega sem aviso, a sensação de estar sendo observado mesmo quando está sozinho em casa. É o peso do olho gordo, do olhar de cobiça que pousa sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e que o seu espírito sente antes mesmo da sua mente entender. As suas decisões também sentem. Aquela porta que parecia certa, mas que se fechou de repente. Aquele projeto que tinha tudo para dar certo, mas que encontrou um obstáculo inexplicável. Aquela palavra de bênção que você recebeu e que, em vez de trazer paz, parece ter ativado uma onda de ataques e complicações que você não consegue entender de onde vem. E a sua casa sente. O ambiente que fica pesado sem motivo. A briga que explode entre o casal por uma razão boba. O filho que adoece sem explicação médica. É a sua mesa de jantar absorvendo as flechas que eram para você. É o silêncio que cresce onde antes havia riso, porque a alegria da sua casa começou a atrair o tipo errado de atenção. Eu preciso que você entenda uma coisa. O que você vai receber aqui hoje não é uma oração genérica. Eu vou te entregar 3 coisas. A primeira é a compreensão. Você vai entender por que os escolhidos de Deus são os alvos preferenciais da inveja espiritual e como esse mecanismo invisível opera. A segunda coisa que eu vou te entregar é uma ferramenta, um escudo espiritual acionável, algo que você pode usar hoje, nas próximas horas, para colocar uma cobertura sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre os seus sonhos, blindando o que Deus te deu. E a terceira coisa é uma declaração. Ao final desta mensagem, nós vamos juntos selar a sua vida contra esse mal, ativando uma proteção que o invejoso não pode quebrar. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Não quebre a linha antes. Você já sentiu que essa onda de ataques que parece te seguir, essa sequência de problemas que surge sempre que algo bom está para acontecer, não é apenas humana, mas sim espiritual? E se essa inveja que você sente no ar for um sinal de que existe uma batalha real e invisível contra o propósito que Deus colocou sobre a sua vida? Enquanto muitos tentam explicar isso como coincidência ou energia negativa, poucos percebem que a inveja espiritual não ataca apenas pelo que você tem ou fez, mas pelo que Deus está construindo sobre você. Mas e se o verdadeiro motivo dessa perseguição silenciosa estiver justamente naquilo que você ainda não conseguiu enxergar sobre a sua própria unção? Agora pense comigo, e se tudo o que você enfrentou até aqui, a promoção que virou um campo de batalha no trabalho, a paz na sua família que se quebrou sem motivo aparente, a alegria de uma conquista que foi roubada por uma notícia ruim logo em seguida, for a resposta para aquela pergunta que há anos você carrega sem conseguir explicar. Por que as minhas maiores bênçãos se tornam as minhas maiores lutas? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Esse livro não é apenas uma leitura. É uma chave de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja enxergar além das aparências, parar de se culpar pelas batalhas que enfrenta e compreender por que a lei espiritual da inveja se levanta com tanta força contra aqueles que carregam uma marca de Deus. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado do escudo espiritual, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela motivos espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõe o que existe por trás de amizades que esfriam do nada, de portas que se fecham sem explicação, de uma alegria que parece sempre vigiada. Não espere a próxima rasteira para buscar o que você já sente que precisa entender. Clique agora, baixe o seu exemplar
e descubra por que a inveja que se levanta contra você não conseguiu parar o que Deus começou na sua vida. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual tanta dor acumulada se levantou contra a sua casa. Existe uma cobertura espiritual, uma sombra protetora que a inveja não pode penetrar. É como estar debaixo de asas tão grandes que nenhum olhar de cobiça consegue te alcançar ou localizar o que Deus te deu. Se você está aqui comigo, se cada palavra até agora fez sentido no seu espírito, escreva aqui nos comentários: Eu sou um dos 3. Não é para mim. É para você registrar a sua posição, para você declarar que reconhece o chamado para esta hora. E sobre exatamente isso, sobre a promoção que virou guerra, sobre a paz familiar que foi roubada, sobre a porta que se fechou sem explicação, há um selo de 3 minutos que cabe exatamente dentro das próximas horas da sua vida e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto, logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a sua paz. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. O que você sentiu até aqui foram os sintomas. Eu ainda não te dei o nome da raiz, o nome do mecanismo espiritual que está operando por trás de tudo isso. E sem o nome, não há libertação. Agora, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo por um instante. Fecha os olhos por 1 segundo, ou pelo menos desvia o olhar da tela. Eu preciso que você se conecte apenas com a minha voz e com o que o seu espírito já está sentindo. Não analise, não questione, apenas receba. Eu vou te descrever 5 coisas, 5 sinais. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 deles, você e eu vamos saber sem sombra de dúvida porque Deus te parou exatamente aqui, nesta hora, e vamos saber o que fazer a respeito. O primeiro sinal está no seu trabalho ou nos seus projetos. Nos últimos meses, toda vez que uma grande porta parece prestes a se abrir, algo acontece. Uma reunião é cancelada, um cliente volta atrás. Um chefe que te apoiava, de repente, se torna um obstáculo. Não é um fracasso comum. É uma força de contenção que se levanta para te manter exatamente onde você está, 1 centímetro abaixo da sua próxima bênção, deixando aquele gosto amargo de quase na sua boca. O segundo sinal está nas suas amizades. Pensa na última notícia boa que você compartilhou com alguém que você considerava próximo. Depois da sua alegria, veio um silêncio estranho, um distanciamento, uma crítica velada disfarçada de conselho. A inveja não declarada esfria os relacionamentos mais quentes. Ela se manifesta como um súbito desinteresse, forçando você a celebrar as suas vitórias em silêncio para não incomodar ou ativar essa frieza nos outros. O terceiro sinal está dentro da sua casa. Nas últimas semanas, o ambiente tem pesado sem motivo, especialmente à noite. A paz parece ter sido roubada por discussões pequenas que se tornam enormes, por uma irritabilidade que paira no ar. Você olha para o seu cônjuge, para os seus filhos, e sente que eles estão sendo atingidos por algo que não conseguem ver, uma tensão que não tem nome, mas que todos sentem no espírito. E sobre essa paz que foi roubada da sua casa, essa tensão que você reconheceu agora, saiba que existe um escudo específico para isso. Você não precisa carregar esse peso sozinho. O link para ele está no primeiro comentário fixado.
O quarto sinal está no seu corpo. É aquele cansaço que não vai embora, mesmo que você durma 8 horas. É a dor na nuca ou nos ombros que surge do nada, como se você estivesse carregando um peso invisível. É aquele arrepio súbito, a sensação de estar sendo observado, que te coloca em um estado de alerta constante. O seu corpo é um sensor espiritual, e ele está te dizendo que há uma presença e uma intenção apontadas para você. O quinto e último sinal, o mais íntimo de todos, está na sua conexão com Deus. No exato momento em que você decide orar, em que busca silêncio para ouvir a voz do Pai, a sua mente se torna um campo de batalha. Pensamentos de dúvida, de acusação, de ansiedade com o futuro bombardeiam a sua fé. É um ataque cirúrgico para te desconectar da sua fonte, para te fazer acreditar que você está sozinho nisso. Agora para por um segundo e respira fundo. Quantos desses 5 sinais bateram aí? 3? 4? Todos os 5? Se pelo menos 3 deles ressoaram no seu espírito, você não precisa de mais nenhuma confirmação. Você já sabe que esta mensagem tem o seu nome escrito nela. Esta não é uma coincidência, é uma convocação. O que você sentiu não foi para te assustar, foi para te despertar. Porque Deus não revela um ataque sem também entregar a arma de defesa. Ele não aponta o veneno sem te mostrar o antídoto. A confirmação que você acabou de receber é o primeiro passo para te colocar debaixo de uma cobertura que o invejoso não pode penetrar. Você não chegou até aqui por acaso. Cada um dos sinais que bateu no seu coração foi um chamado do céu, uma confirmação da sua identidade para que você possa receber a sua armadura. O inimigo só ataca com força quem carrega uma promessa de valor incalculável. Se você entende que esta confirmação não veio para te amedrontar, mas sim para te preparar, escreva aqui nos comentários: eu recebo a cobertura. Antes de eu te mostrar o instrumento de cobertura que vai blindar a sua unção e a alegria da sua casa, eu preciso te dar o nome do que você carrega, porque o escudo só faz sentido depois que você souber o nome do alvo. E há uma palavra em hebraico que define exatamente esse estado de ser um alvo marcado pela promessa, uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia. A confirmação que você acabou de receber com esses 5 sinais não foi um diagnóstico de morte, foi um chamado de despertar. Este momento não é sobre o que o inimigo fez, mas sobre o que Deus está prestes a fazer através de você. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto, e a sua presença aqui, agora, é a prova de que você respondeu. Porque entre ser escolhido e ser coberto, existe um intervalo que o invejoso conhece melhor do que você. Mas o tempo da exposição acabou. Não porque a unção foi revogada, porque chegou a sua estação de colher, e a cobertura espiritual ainda não tinha sido instalada sobre a sua identidade. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com escolhidos que estavam exatamente onde você está agora, sentindo o peso de um alvo invisível nas costas, com a paz roubada de dentro de casa e o gosto amargo do quase na boca. Eu vi a alegria de uma promoção virar um campo minado de traições. Eu vi um casamento que era refúgio virar uma zona de tensão silenciosa. Eu vi a porta da provisão quase aberta se fechar com um estrondo inexplicável. E não porque eles erraram no passo ou porque Deus os abandonou. Porque o invejoso entrou pela fresta da celebração sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, invejoso, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o que suga a sua força vital enquanto você dorme, o que envenena o coração de quem deveria se alegrar com você e o que levanta muros onde antes havia portas abertas. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. É sentir o cheiro da terra prometida no seu trabalho, dar o passo para entrar, e a terra virar um deserto de areia movediça debaixo dos seus pés. É abrir o coração para celebrar uma vitória e ver o olhar do outro se apagar, sentindo na hora a conexão murchar como uma planta que recebeu veneno em vez de água. É deitar a cabeça no travesseiro à noite, dentro da sua própria casa,
e sentir que um intruso invisível está sentado na sua sala, roubando o oxigênio e a paz do ambiente. Antes de eu nomear o escudo que silencia esse intruso invisível dentro da sua casa, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca nele só para você sentir que ele está ali, te esperando. Esse é o primeiro passo físico para materializar a sua proteção. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais, pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Este não é só um livro, é uma ferramenta de guerra espiritual para quem está cansado de lutar no escuro. Ele existe para te dar nome, estratégia e cobertura para que você entenda por que a inveja se levanta, como ela opera nas sombras e qual é o protocolo divino para neutralizá-la. A unção que está sobre você não é para ser um fardo de dor, mas um manto de autoridade. Este livro te ensina a vestir o manto. Não espere a próxima rasteira, a próxima amizade que esfria, a próxima noite de insônia para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que a inveja não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Esse será o seu sinal de fé declarado e a primeira muralha que você começa a reerguer hoje. E essa cobertura não foi inventada agora. A planta baixa dela está no livro dos Salmos. O Salmo 91 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa é a arquitetura de Deus para a sua proteção. Essa não é uma promessa poética, é um endereço espiritual. Habitar no esconderijo é um ato de entrar e permanecer debaixo de uma cobertura que o radar do inimigo não detecta. Um escolhido sem aprender essa arquitetura é um alvo exposto. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura, traduzindo cada verso em uma ação de blindagem para a sua vida, te ensinando a sobreviver não apenas à cova e à prisão, mas ao olhar constante de cobiça e desdém dentro da casa que deveria te acolher. E o valor para ter acesso a essa arquitetura hoje, agora, é simbólico. É menos do que aquele delivery que você pede num domingo à noite para tentar preencher um vazio, que não é de fome. É menos do que o valor daquele concerto inesperado que apareceu em casa, justo quando o ambiente começou a pesar. É menos do que a mensalidade daquele alarme que protege a sua casa do ladrão de fora, enquanto o ladrão de paz já entrou. Você não hesitou em gastar com nenhuma dessas coisas, porque eram escolhas lógicas, defensáveis. E aqui, diante de algo que pode mudar o rumo da sua paz pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, porque uma parte de você foi treinada para investir em tudo, menos na sua própria cobertura espiritual. Essa hesitação tem nome. Ela é o mesmo espírito de contenção que te faz duvidar da promoção, só que agora vestido de prudência financeira. Não caia nessa armadilha. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não sentir no seu espírito que essa é a ferramenta que te faltava, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. O risco é todo meu. Mas eu sei o que está em jogo, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura sobre o destino que Deus traçou para você. O risco real não está no valor simbólico que você investe. O risco está em passar mais uma noite, mais uma semana, mais um mês com a guarda baixa, vulnerável ao próximo ataque que já está sendo armado contra a sua próxima bênção. Vários escolhidos aqui no canal tomaram essa decisão. Lembro do Marcos, 58 anos, dono de uma pequena empresa. Ele me escreveu numa terça-feira à beira da falência, dizendo que sentia uma força invisível sabotando cada contrato que ele estava prestes a fechar. Ele leu o livro digital na mesma noite e na quinta-feira me mandou uma mensagem dizendo: Eu entendi, não era a economia, era um espírito de miséria que se alimentava da minha esperança. Eu nomeei e a primeira porta se abriu hoje de manhã. Lembro da Cláudia, 42 anos,
com um casamento de 18 anos que estava desmoronando por discussões idiotas e uma frieza inexplicável. Ela leu o capítulo sobre como a inveja ataca a aliança conjugal. E na segunda-feira seguinte, ela me escreveu: eu e meu marido oramos juntos pela primeira vez em anos, usando as palavras do livro. Aquele peso que pairava sobre a nossa casa se dissipou, a paz voltou a sentar na nossa mesa. E lembro do Ricardo, 35 anos, que via a própria saúde drenada por um cansaço e dores que nenhum médico explicava. Ele aplicou o selo de proteção sobre o corpo, descrito no livro, numa noite de sexta-feira. No domingo, ele me disse: eu acordei hoje sem o peso nos ombros pela primeira vez em 2 anos. Eu não sabia que estava carregando um fardo que não era meu. Talvez daqui a 3 horas você esteja me escrevendo um depoimento assim. Cada noite de sono ruim, sem esse entendimento, é mais uma brecha que você abre na sua própria muralha. Cada semana, sem saber nomear o ataque que te aflige, é mais um centímetro de terreno que o inimigo avança sobre a sua alegria. Cada ano sem os 7 motivos é a sua história sendo reescrita por uma mão que não é a de Deus, resultando nessa fadiga espiritual que rouba a cor do seu futuro. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E esse ladrão de alegria continua chegando, com o mesmo sorriso, sentando na mesma cadeira, saindo pela mesma porta. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem, e ela pesa. Se o que você recebeu até aqui, se a clareza sobre esses ataques já valeu a sua vinda, considere semear de volta neste ministério. É a sua doação voluntária de qualquer valor que mantém esta voz no ar, que financia a próxima mensagem para o próximo escolhido que está perdido no escuro. O link está logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. É o segundo degrau de confiança que você pode subir hoje. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas não saia agora. O selamento ainda não terminou, porque por trás de cada um desses 5 sinais, por trás do cansaço, do isolamento e das portas fechadas, existe um único mecanismo espiritual. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta hora de batalha. Eu vou te entregar o nome e depois eu vou te entregar o selo. Fica. A palavra que define o mecanismo que se levantou contra você é Ayin Hara. Escute o som dela. A-I-N-H-A-R-A. Muitos traduzem isso de forma preguiçosa como olho mau ou mal olhado. Mas essa tradução é infantil, superficial. Ela não captura o poder e a precisão desse mecanismo espiritual. Ayin Hara não é um olhar. É uma tecnologia espiritual. É o ato de um espírito que opera em falta projetar a sua própria miséria sobre um espírito que opera em abundância para tentar equalizar os dois por baixo. Não se trata de alguém desejar o seu carro, o seu cargo ou o seu cônjuge. Isso é cobiça, é humano. O Ayin Hara é mais profundo. É um espírito de esterilidade que olha para a sua terra fértil e não deseja os seus frutos. Ele deseja que a sua terra se torne tão estéril quanto a dele. É por isso que as coisas quebram. Os relacionamentos esfriam e a paz some. O objetivo não é roubar o que você tem. O objetivo é matar a semente do que você é, para que nada mais floresça. Esse espírito não precisa de palavras. Ele opera pelo olhar, pela intenção silenciosa, pela frequência que é emitida. Quando você sentiu aquele arrepio, aquela sensação de ser observado, não era a sua imaginação. Era o seu espírito detectando o radar do Ayin Hara, te escaneando, procurando uma fissura na sua cobertura para poder injetar o veneno da dúvida, do cansaço e da contenção. E é por isso que os seus maiores ataques vêm depois das suas maiores bênçãos. Porque a sua alegria, a sua gratidão, a sua celebração são o gatilho. Elas ativam o sensor desse espírito de miséria que se aproxima não para celebrar com você, mas para tentar apagar a assinatura de Deus sobre a sua vida. Ele odeia a luz que você carrega porque ela expõe a escuridão dele. Entender isso é o primeiro passo para parar de ser uma vítima
e começar a ser um guerreiro. Essa guerra não começou com você. Ela está registrada em detalhes há mais de 3.800 anos na vida do homem que foi, ao mesmo tempo, o mais invejado e o mais elevado de todo o Antigo Testamento. E eu não estou falando de José do Egito como uma história para crianças. Estou falando de um registro bíblico, um dossiê espiritual assinado por Deus. José foi o escolhido original que serviu de mapa para todos os outros que viriam depois dele, inclusive você. Tudo começou com um sonho que Deus deu a ele quando ainda era um menino. Ele não fez nada para merecer, apenas recebeu. E quando ele, na sua pureza, compartilhou o que Deus lhe mostrou, a inveja dos seus irmãos não veio com gritos. Veio com silêncio. Um silêncio que fermentou até o dia em que eles o venderam como mercadoria. Aqueles que deveriam protegê-lo se tornaram seus captores, jogando-o numa cova para apagar a promessa. A primeira lição de José foi essa: a inveja mais perigosa nasce na sua própria casa, no seu círculo de confiança. Mesmo no exílio, como escravo na casa de Potifar, a bênção de Deus sobre José era tão visível que tudo o que ele tocava prosperava. E essa prosperidade visível ativou a inveja de novo, desta vez vinda da mulher do seu senhor. Falsamente acusado, ele foi jogado na prisão. Anos se passaram com ele trancado, inocente. A inveja não o matou, mas o colocou em contenção, tentando fazê-lo acreditar que Deus o tinha esquecido. É o mesmo espírito que te sussurra que você está sozinho, que a promessa era mentira. Foi na prisão, no ponto mais baixo, que a sabedoria de Deus sobre José se tornou inegável. Ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro, não com inteligência humana, mas com download divino. Anos depois, quando o faraó foi atormentado por sonhos que ninguém no Egito conseguia decifrar, o copeiro se lembrou. José foi tirado da masmorra e levado ao palácio. Ali, ele não apenas decifrou os sonhos das 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Ele entregou a Faraó uma estratégia completa de governança e provisão para salvar a nação. Foi a sabedoria prática, a solução que ele trouxe, que o elevou de prisioneiro a governador do Egito. Anos mais tarde, foram os mesmos irmãos que o venderam que vieram se curvar diante dele, famintos, buscando o trigo que a sabedoria de José havia estocado. Ele não apenas os perdoou, ele os sustentou. Ele entendeu que o mal que fizeram contra ele foi o veículo que Deus usou para o colocar em posição de salvar a todos. O próprio Jesus se referiu a José como um tipo dele mesmo, o amado do Pai, rejeitado pelos seus, que desce ao lugar de morte e se levanta para se tornar o Salvador de todos, inclusive daqueles que o rejeitaram. E José não levou essa sabedoria para o túmulo. Ele deixou registrada, com uma precisão cirúrgica, a mecânica espiritual da inveja e a arquitetura da cobertura divina. O homem que foi vendido por inveja deixou o mapa para quem é invejado hoje. Um mapa que atravessou milênios sem perder a aresta, porque o espírito que opera por trás do Ayin Hara é o mesmo. E esse mapa é exatamente o que você está prestes a receber em forma de instrumento. Imagina um velho carpinteiro que vivia numa vila esquecida. Ele não era mais forte nem mais rápido que os outros, mas a madeira em suas mãos parecia se curvar com uma vontade própria. As cadeiras que ele fazia eram indestrutíveis, as mesas eram perfeitamente niveladas, as portas nunca emperravam. Ele não usava nenhuma técnica secreta, apenas as mesmas ferramentas que todos os outros. Os outros carpinteiros da vila começaram a observá-lo. Eles não perguntavam como ele fazia, apenas observavam de longe, com os olhos apertados. E, estranhamente, as ferramentas deles começaram a falhar. Formões perdiam o fio, serrotes entortavam, martelos rachavam os cabos. A madeira em suas mãos parecia resistir, lutar contra eles. A frustração crescia na oficina deles, enquanto a paz reinava na oficina do velho homem. Um dia, uma tempestade terrível varreu a região e o rio transbordou, inundando a vila inteira. Quando as águas baixaram, um cenário de destruição se revelou.
Todas as casas com suas portas e móveis feitos pelos outros carpinteiros estavam em ruínas. Mas a casa do velho carpinteiro e tudo o que ele já havia construído na vila permanecia intacto, como se a água tivesse se desviado, como se a destruição não tivesse permissão para tocar na obra de suas mãos. Naquele dia, os outros não viram um milagre. Eles olharam para a perfeição que sobreviveu e, em vez de admiração, sentiram uma raiva fria. Foi quando o velho entendeu. Eles nunca quiseram aprender com ele. Eles só queriam que a mão dele se tornasse tão desajeitada quanto a deles. O que você sente que está de pé na sua vida, apesar de todas as tempestades? E quem você sente que olha para isso, não querendo o que você tem, mas querendo que você o perca? O que aconteceu com José e com o carpinteiro da história é o que acontece quando a cobertura de Deus está sobre a sua vida. A tempestade vem para todos. O poço é cavado para todos. A acusação falsa é levantada contra todos. Mas para o escolhido que habita no esconderijo do Altíssimo, a destruição não tem a palavra final. Você não está sendo atacado porque é fraco. Você está sendo atacado porque a obra das suas mãos carrega uma assinatura que o inimigo reconhece de longe. Uma assinatura que ele não pode replicar, então ele tenta apagar. Mas o que foi selado por Deus, inveja nenhuma pode quebrar. A verdade mais profunda, porém, ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Deixe eu parar por um minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples. Sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Fato 1. A sequência de ataques que você enfrenta tem um nome e uma tecnologia, Ayin Hara. Fato 2. O objetivo não é roubar o que você tem, mas esterilizar a semente do que você é. Fato 3. Isso não é um sinal de fraqueza, mas um sinal de que você carrega uma assinatura divina que o inimigo reconhece e odeia. Fato 4. A sua história foi mapeada na vida de José do Egito, que sobreviveu à mesma tecnologia para se tornar um governador. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você é o carpinteiro da parábola. Aquele cuja obra permanece de pé depois da tempestade, não por sorte, mas por uma assinatura espiritual na fundação. Você é a prova viva de que o que Deus sela, o dilúvio não apaga. A raiva fria que você sente vindo de fora não é porque você errou, é porque você acertou, e a sua estrutura expõe a ruína dos outros. Agora, o que vem a seguir é a parte prática. É o momento em que eu paro de descrever a tempestade e te entrego o martelo e os pregos para reforçar as suas portas. Porque a compreensão sem ação é apenas um prelúdio para a próxima invasão. Chegou a hora de construir. O primeiro arquétipo que você precisa reconhecer em si mesmo é o de focus, alvo marcado. Este não é um título de vítima, mas um título de honra. Significa que a sua unção emite uma frequência tão clara, tão pura, que ela aparece no radar do espírito de miséria antes mesmo de você realizar a primeira grande obra. Você foi marcado não pelo que fez, mas pelo que foi destinado a fazer. A implicação espiritual disso é que você não pode mais viver com a guarda baixa, esperando que a sua boa intenção te proteja. Ser um alvo marcado significa que a sua vida é um território em disputa. A neutralidade não é uma opção. Ou você aprende a fortificar as suas fronteiras espirituais, ou o inimigo continuará tratando a sua paz como um campo de treinamento. O segundo arquétipo é o de o construtor inabalável. É o carpinteiro da história. É José administrando o Egito. É a parte de você que, mesmo sob ataque, mesmo sentindo o peso do Ayin Hara, continua construindo. A sua resiliência não é teimosia. É um dom de edificação que opera mesmo quando as ferramentas dos outros enferrujam. Isso significa que a sua principal arma não é o ataque, mas a construção. O inimigo quer te arrastar para a briga, para o debate, para a distração. Mas o seu chamado é para continuar colocando tijolo sobre tijolo. Cada projeto que você termina, cada dia que você mantém a paz na sua casa, cada ato de generosidade é um ato de guerra espiritual que o inimigo não sabe como combater. O terceiro arquétipo é o de guerreiro silencioso.
É a sua capacidade de lutar as suas batalhas mais ferozes de joelhos, no seu quarto, sem postar nas redes sociais, sem desabafar com todo mundo. É a força de suportar o silêncio da prisão como José, sabendo que o testemunho está sendo forjado na quietude e não no barulho. A força disso é que você não depende da aprovação ou do entendimento de ninguém para vencer. Enquanto outros precisam de uma plateia, você só precisa da audiência de Deus. Essa discrição espiritual é o que te torna indecifrável para o invejoso. Ele não sabe onde você vai atacar porque ele não ouve a sua estratégia sendo planejada. Se você se reconheceu nesses 3 nomes, o alvo marcado, o construtor inabalável e o guerreiro silencioso, se o seu espírito disse sim para essa identidade, escreva aqui nos comentários: eu sou os 3 e eu aceito a minha armadura. Esta é a sua declaração de posse da sua identidade completa em Cristo. E se esta palavra está selando algo aí dentro, não pare aqui. O próximo vídeo que vai chegar neste canal é a continuação direta do que começamos hoje. Toca no botão de inscrição e ativa o sino. Não para me dar um número, mas para você não quebrar a linha de comunicação que o céu abriu com você nesta hora. Agora, como prometido, a ferramenta. O nome dela é o selo dos 3 minutos. Você vai usá-la hoje e sempre que sentir aquele peso chegando no ambiente ou a sua mente começando a ser bombardeada. É simples e leva menos de 3 minutos. Passo 1. Encontre um lugar onde você possa ficar sozinho, mesmo que seja no banheiro ou dentro do carro. Feche os olhos e respire fundo 3 vezes. A cada expiração, visualize uma fumaça cinza saindo de você. Essa é a ansiedade, a dúvida, o peso do olhar alheio. Passo 2. Com os olhos ainda fechados, diga em voz baixa mas firme: pelo sangue de Cristo eu selo a minha mente, a minha casa e a obra das minhas mãos contra todo o Ayin Rahá. Nenhuma projeção de miséria tem poder sobre a minha herança. Passo 3. Coloque a mão direita sobre o seu coração e a esquerda sobre a sua nuca. Fique assim por 30 segundos, apenas sentindo o calor das suas mãos. O selo de confirmação é este. Você sentirá uma leveza imediata nos ombros, como se um peso tivesse sido fisicamente removido. E uma clareza mental tomará o lugar daquele ruído de estática que te atormentava. Esse é o sinal de que a sua cobertura imediata foi ativada. Que essa ferramenta que eu acabei de colocar nas suas mãos, ela é uma porta. Mas existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre as próximas horas de ataque. Uma cobertura de emergência. O que está no primeiro comentário fixado, o livro digital Os 7 Motivos, cobre os 7 padrões pelos quais o Ayin Rahá te escolheu como alvo e te dá o protocolo de blindagem completo para os próximos 12 meses. Você acabou de ser declarado um construtor inabalável. Mas um construtor sem a planta completa da fortaleza é apenas um muro esperando o próximo ataque. O selo que você recebeu agora é real. O que está no primeiro comentário fixado é o que transforma esse selo numa armadura permanente. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está descobrindo o terceiro motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o invejoso vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você. Não são ataques frontais, são contra-ataques cirúrgicos, desenhados para invalidar a ferramenta que eu acabei de colocar nas suas mãos. Preste atenção, porque saber o nome do ataque é 90% da defesa. O primeiro contra-ataque é a bomba de dúvida, é só coincidência. Nas próximas horas, algo pequeno, mas positivo, vai acontecer como resultado do selo que você aplicou. Uma dor vai sumir, uma ligação inesperada vai chegar, a tensão em casa vai se dissipar por um momento. E imediatamente,
uma voz na sua cabeça que parece muito com a sua vai sussurrar: foi só coincidência. Isso já ia acontecer. É o Ayin Rara tentando racionalizar o milagre para roubar o seu testemunho antes mesmo que ele se forme. A arma contra isso é a declaração de posse. No exato instante em que a dúvida chegar, você vai parar, colocar a mão sobre o seu coração e dizer em voz alta: eu reconheço a mão de Deus nisto. Não foi coincidência, foi resposta. Está registrado. E em seguida pegue um pedaço de papel e escreva a data e o que aconteceu. Guarde-o. Você está criando um arquivo de provas que o inimigo não pode apagar. Como está escrito em Apocalipse 12:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O segundo contra-ataque é a crise de distração. Exatamente quando você decidir fazer o selo dos 3 minutos de novo, hoje à noite ou amanhã de manhã, algo urgente vai acontecer. O telefone vai tocar com uma notícia irrelevante. O seu filho vai te chamar com um problema que não podia esperar 1 minuto. Uma notificação no celular vai te puxar para uma discussão online sem sentido. O objetivo não é te destruir, é te ocupar. É criar um incêndio de palha para te impedir de acessar a fonte de água viva. A sua arma contra isso é a hierarquia da paz. Quando a crise de distração surgir, você vai olhar para ela e, antes de reagir, vai se perguntar: isso ameaça a minha vida ou a vida de alguém nos próximos 5 minutos? Se a resposta for não, você vai dizer para a situação e para si mesmo: isso pode esperar 3 minutos. E você vai entrar no seu quarto, no seu carro, no seu banheiro e vai aplicar o selo. Primeiro a paz, depois a guerra. Você ensina ao seu espírito e ao mundo espiritual quem está no comando da sua agenda. O terceiro contra-ataque é o isolamento do que vê demais. Ao aplicar esses princípios, a sua sensibilidade espiritual vai aumentar. Você vai começar a ver o Ayin Rara operando em conversas, em reuniões, em ambientes familiares. E ao ver, você vai naturalmente se afastar. E as pessoas que antes te amavam vão começar a te chamar de distante, de radical, de não ser mais o mesmo. É a tentativa do sistema de te punir por ter saído da Matrix, te fazendo sentir culpado por ter acordado. A sua arma é a comunhão dos escolhidos. Quando o sentimento de isolamento bater, você vai entrar aqui neste canal, neste vídeo, e vai ler os comentários. Você vai ver centenas, talvez milhares de outros alvos marcados, construtores inabaláveis e guerreiros silenciosos, descrevendo a mesma solidão, a mesma luta. E você vai entender que não está sozinho. Você apenas trocou a companhia da multidão pela comunhão da tribo. Escreva no seu próprio comentário: eu vejo vocês, minha tribo. Isso sela a sua pertença. E sobre esse isolamento que você reconheceu como real, eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui, não por falta de tempo. Por densidade, cada uma precisa de página própria, com a contra-arma exata, com a declaração verbal específica que neutraliza o ataque no instante em que chega. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, o Ayin Rara as conhece todas. Tudo isso está mapeado dentro de os 7 motivos espirituais, pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, junto com a sequência exata de cobertura aplicada sobre a sua carreira e as suas alianças-chave. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o entusiasmo desta mensagem começar a se dissolver e o Ayin Rara tentar te convencer que foi só uma emoção passageira. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando a memória desta clareza já estiver perdendo a cor e a rotina tentar engolir a sua revelação. E você vai precisar disso nas próximas 72 horas, quando o inimigo pressionar com força máxima para testar a firmeza da sua nova fundação. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando, estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E o Ayin Rara sabe disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar,
Eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo não é o invejoso, é a voz que você confunde com a sua. Eu estou falando da voz do medo de parecer mal agradecido. É aquela voz mansa, razoável, que diz: não precisa de tudo isso. Fulano não tem inveja, ele só está passando por uma fase difícil. Cicrano não quer o seu mal, ele só é um pouco competitivo. Se você começar a se proteger, a se afastar, você vai parecer ingrato, arrogante, uma pessoa que não perdoa. Ela parece a voz da maturidade, da graça cristã, mas é a voz do carcereiro que te convence a gostar da sua própria cela. Essa voz é a arma mais sutil do Ayin Hara, porque ela usa a sua própria bondade contra você. Ela te chantageia emocionalmente, te fazendo acreditar que estabelecer uma fronteira espiritual é um ato de agressão. Ela te convence a manter as portas abertas para quem vem roubar a sua paz, em nome de uma falsa humildade. É a síndrome de Estocolmo espiritual. Você começa a defender e justificar o seu próprio abusador. A defesa contra isso é uma pergunta, e apenas uma. Quando essa voz surgir, pergunte a si mesmo: a paz de Jesus se parece com isso que eu sinto depois de interagir com essa pessoa ou situação? A paz de Cristo é clara, é firme, ela edifica. O sentimento que o medo de parecer mal agradecido produz é turvo, ansioso, drenante. Aprenda a diferenciar a paz do reino da paz do cemitério. Uma te dá vida, a outra só pede o seu silêncio. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas, que eu vou fazer com você antes desta mensagem fechar. E o que eu vou fazer com você agora não é um pedido, é um decreto. Onde quer que você esteja, eu preciso que você pare. Se puder, feche os seus olhos. Se não puder, apenas desvie o olhar. Coloque a mão direita sobre o seu coração. Sinta a batida. Essa é a assinatura de Deus sobre a sua vida. Agora, respire fundo. Puxe o ar como se estivesse puxando a própria vida de volta para os seus pulmões. E ao soltar o ar, solte o barulho. Solte a ansiedade da última hora, a preocupação com a próxima. Solte a voz do chefe, a cobrança do cliente, a tensão que ficou no ar depois daquela conversa. Na sua segunda respiração, eu quero que você se veja entregando a Deus as chaves da sua própria mente, do seu próprio coração. Você não está mais no controle pelos próximos minutos. Ele está. Em nome de Jesus, eu te libero agora do medo covarde de parecer mal agradecido diante dos homens. Eu rompo a necessidade de diminuir a sua vitória para confortar a mediocridade alheia. E eu quebro, com a autoridade que me foi dada, a falsa lealdade que te pede para sangrar em silêncio, em nome de manter a paz daqueles que secretamente se ressentem do peso da glória que você foi chamado para carregar. Eu te libero da vergonha do que você sente quando o Ayin Hara se manifesta. A vergonha de se sentir aliviado quando o invejoso se afasta, a culpa por querer proteger o que é seu. Eu cancelo a comparação assassina com a história dos seus algozes, que te faz pensar que você precisa apanhar mais e sofrer mais para, um dia talvez, ser digno de paz. Chega de se justificar por sobreviver. Eu te libero das vozes de desqualificação que ecoam na sua mente. A voz do pai que disse que você não era bom o suficiente. A voz do ex-parceiro que disse que você era difícil demais. A voz do sistema que diz que você já está velho demais para começar. Eu silencio cada uma delas com o sangue do Cordeiro e declaro que a única voz que tem autoridade sobre o seu futuro é a do Pai que te chamou pelo nome. Eu te libero da versão de si mesmo que se acostumou a ser o para-raios da família, o que absorve as flechas para que os outros não se machuquem. Eu quebro agora o padrão repetido de chegar em casa com os ombros pesados, descarregando sobre o seu cônjuge e seus filhos a carga tóxica que você acumulou na rua. A sua casa não é um depósito de lixo espiritual, é um altar. E no lugar que foi esvaziado, eu chamo à existência a sua verdadeira identidade. Eu convoco o alvo marcado, não mais como uma vítima, mas como o tesouro que o rei escondeu no campo. O seu valor é tão alto que o céu te marcou com um selo visível ao mundo espiritual. Você não está exposto.
Você está em exibição, como prova do poder de Deus de guardar o que é dele. Eu convoco o construtor inabalável, aquele que edifica debaixo de chuva de flechas. Eu ativo a unção das suas mãos para que tudo o que você tocar, que esteja alinhado com o reino, prospere de forma sobrenatural. Onde houver ruínas ao seu redor, você será o sinal de que a tempestade não tem a última palavra. A sua obra permanecerá de pé como um testemunho. E eu convoco o guerreiro silencioso, aquele que não precisa de plateia, aquele que vence no secreto. Eu ativo a sua autoridade de joelhos, a sua capacidade de mover os céus sem dizer uma palavra ao mundo. O inimigo te procura no campo de batalha barulhento, mas você o derrota de dentro do seu quarto, do seu carro, do seu esconderijo no Altíssimo. Agora, com os olhos ainda fechados, abaixe a sua cabeça por um instante. Não como um sinal de derrota, mas como um soldado que se curva diante do seu general para receber a estratégia final antes da batalha. Neste ato de submissão, a sua armadura está sendo selada sobre você. Sinta o peso dela, um peso de glória, se ajustando aos seus ombros, à sua mente e ao seu coração. O carpinteiro da parábola não tinha uma madeira especial. Ele tinha uma aliança com o dono da floresta. O selo que está sendo colocado sobre você agora não é uma camada extra de proteção. É a sua pele original sendo restaurada. A pele de Adão antes da queda. Uma pele que não absorve veneno. Uma pele que brilha no escuro. Você está voltando para o seu estado original de cobertura. Sinta isso por um momento. O calor, a firmeza. Mas não diga amém ainda. Nós não terminamos. A parte mais importante, a assinatura do selo que garante a sua vitória, ainda falta. Fica comigo. A cobertura de Deus desce agora sobre a sua mesa, sobre cada refeição em família que foi envenenada pelo silêncio constrangedor que se seguiu a uma boa notícia, sobre cada encontro com amigos que deixou um gosto amargo de competição velada. Eu declaro que a sua mesa volta a ser um lugar de pão compartilhado e não de alegria disputada. O veneno do Ayin Haha não se sentará mais com você. A cobertura de Deus desce agora sobre os seus filhos, sobre o seu cônjuge, sobre a estrutura física da sua casa. Eu quebro a transferência de fardos espirituais para que o peso que você carrega no trabalho não adoeça os seus filhos à noite. Eu declaro que a irritabilidade sem causa, a briga pequena que vira uma guerra, perde a sua força. A sua casa volta a ser um refúgio, um lugar onde a paz tem a última palavra. A cobertura de Deus desce agora sobre o seu trabalho, sobre aquela promoção que virou um campo de batalha, sobre as oportunidades que estavam certas e que morreram na praia sem explicação, sobre a sua capacidade de criar e produzir, que o inimigo tentou sufocar com o cansaço e a dúvida. Eu declaro que a força de contenção é quebrada. O que Deus decretou sobre a sua carreira vai se cumprir. Eu te vejo. Eu sempre te vi. Eu te vi naquela reunião, quando você apresentou a ideia brilhante e o seu chefe levou o crédito, enquanto os outros te olhavam com aquela mistura de admiração e ressentimento. Você sorriu por fora, mas por dentro, o seu espírito gritou: eu vi. Eu te vi naquele jantar em família, quando você anunciou a sua conquista, e o parente mais próximo mudou de assunto, falando de uma dificuldade qualquer, só para apagar o brilho do seu momento. Você sentiu a sua alegria sendo sugada e teve que se encolher para caber na sala de novo. Eu vi. Eu te vi de madrugada, andando pela casa em silêncio, sentindo o ambiente pesado, como se um intruso estivesse no seu sofá. Você olhou para o quarto dos seus filhos, dormindo, e pediu a Deus que aquele mal não tocasse neles, sentindo-se impotente. Eu vi. Eu te vi no carro, voltando para casa depois de um dia exaustivo, chorando em silêncio, perguntando por que as suas maiores bênçãos se tornam as suas maiores lutas. Você bateu no volante e perguntou: até quando, Senhor? Eu ouvi cada palavra. Eu te vi hoje, quando você apertou o play neste vídeo, com o coração cético, mas com uma fagulha de esperança. Eu vi a sua sobrancelha se arquear quando o primeiro sinal bateu. Eu vi a lágrima que escorreu quando o quinto sinal confirmou tudo. Eu te trouxe até aqui.
Não foi o algoritmo. Fui eu. Nós quebramos a bomba de dúvida é só coincidência, antes que ela chegue. Nós desmontamos a crise de distração antes que seja lançada contra a sua paz. Nós dissolvemos o isolamento do que vê demais antes que ele forme uma parede ao redor do seu coração. Em nome de Jesus. Por isso, receba a sua identidade tripla. Você é alvo marcado, construtor inabalável, guerreiro silencioso. Repita comigo. Alvo marcado, construtor inabalável, guerreiro silencioso. Mais uma vez com autoridade. Alvo marcado, construtor inabalável, guerreiro silencioso. Esta é a sua patente no exército de Deus. Senta nisso por um momento. Respira nisso. Deixa o selo secar sobre a sua pele espiritual, se tornando parte de quem você é. A cerimônia está quase no fim, mas a sua unção está apenas começando. Fica comigo. Eu te vi de madrugada, andando pela casa em silêncio, sentindo o ambiente pesado. Não abra os olhos ainda. O selo está fresco, e o cheiro da unção nova atrai o inimigo. O que foi selado aqui agora vai ser testado nas próximas 72 horas, quando aquela pessoa te ligar com uma fofoca disfarçada de preocupação. O invejoso não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você, e quem foi comissionado sem cobertura caminha no campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora ela precisa sobreviver às próximas 72 horas. O livro digital. Os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado, porque unção sem cobertura apodrece nas próximas 72 horas, e o invejoso conta exatamente com o seu cansaço pós-batalha. É menos do que o valor daquele café que você compra para tentar se manter acordado depois de uma noite de sono ruim. É menos do que a assinatura daquele serviço de streaming que você usa para se distrair da tensão que sente em casa. Com garantia de 7 dias. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o escudo da sua casa. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o invejoso já sabe disso. Ele contou com o depois quando você recebeu a última mensagem que transformou você. E a anterior, e a que veio antes dela, essa não vai ser mais uma. Essa voz que sussurra agora. Depois eu vejo. Não preciso disso agora. Eu dou conta sozinho. É só uma fase. Deus já me protege. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes do fim das próximas 72 horas. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes do invejoso falar mais alto, que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. Agora, abra os seus olhos. O selo que você recebeu hoje te protege, mas o invejoso não para. Ele apenas muda de tática. Quando ele não consegue mais atacar a sua bênção, ele começa a atacar a sua identidade, tentando te convencer de que você não merece o que recebeu. O nosso próximo encontro será sobre as 3 armas para defender a sua identidade de escolhido depois da vitória. Clica no vídeo que vai aparecer na sua tela agora para continuar. E ainda nesse vídeo, escolhido, antes de eu selar essa hora com você. Cada palavra que eu entreguei aqui hoje, cada minuto de estudo, cada hora de oração para ter a autoridade de quebrar o que foi quebrado, não tem preço. Este ministério não é financiado por nenhuma grande organização. É financiado por escolhidos como você, que entendem a lei da semeadura. Se esta mensagem foi a sua colheita, considere semear de volta nela. Existe um terceiro link no comentário fixado. Uma doação voluntária de qualquer valor. É o seu obrigado se transformando em munição para que a próxima mensagem chegue em outro coração que está no escuro, exatamente como o seu estava há 1 hora. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Se você ficou até aqui,
Se você sentiu o peso e a glória deste momento, então sele este decreto com a sua própria voz. Escreva nos comentários, com toda a força do seu espírito, a palavra que move os céus e a terra, a promessa. Está selado. Não é apenas uma palavra, é a sua assinatura no contrato espiritual que foi lido hoje. É a sua concordância com o que Deus já decretou. E agora, pense por um segundo em alguém. Alguém que precisa exatamente do mesmo escudo que você recebeu aqui hoje. Alguém que está celebrando uma vitória em silêncio por medo de atrair o olhar errado, ou que viu a paz de sua casa ser roubada sem motivo. Manda essa mensagem para ela agora. E se ela quiser ir além, o link de Os 7 Motivos está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Está feito. O que foi entregue aqui, foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou o play. Sinta essa gravidade por mais um momento. As próximas 72 horas podem esperar mais 10 segundos. O decreto está sobre você.